Então, família, quero tentar resumir rapidamente a minha mensagem. E presta atenção. Estou a falar dos mistérios do sacrifício. E, primeiramente, para ser rápido, o que é um mistério? Amado, o mistério, quando falamos de mistério, nós vamos na Bíblia. No dia que Jesus estava a morrer na cruz, a Bíblia diz que o véu de templo rasgou-se. E quando o véu rasgou-se, quer dizer que Deus abriu a todos o que foi proibido para alguns. Quer dizer o seguinte: quando Deus havia dado recomendações de fazer o templo a Moisés, Deus havia separado as coisas. Ele havia separado o lugar mais santo, do lugar santo, e o lugar santo do povo. Quer dizer que o povo não podia conhecer o que acontece no lugar santo. O que é do lugar santo não podia conhecer o que acontece no lugar mais santo. Por quê? Porque os veios separavam esses lugares. Então, na linguagem espiritual, quando falamos do mistério, o mistério é tudo que é coberto, tudo que não está ao conhecimento de todos. Quando digamos que algo é um mistério, quer dizer que é algo escondido, que não é dado a todo mundo de perceber, não é dado a todo mundo de compreender. É por isso que é mistério. Quer dizer, quando falamos de mistério, são coisas escondidas, são coisas que o cérebro da pessoa não consegue entender, não consegue explicar. É algo misterioso. Alguém pode morrer e depois digamos que essa morte foi um mistério. Por quê? É uma morte que não se explica com a inteligência humana. Há até pessoas que têm doenças mistérios, que têm problema mistério, que têm vida de mistério. Alguém está entendendo o que está dizendo aqui? Parece que estou a pregar sozinho. Alguém está aqui? Alguém está comigo aqui? Quero te dizer que o mistério é coisa escondida, é coisa separada, coisa guardada. É por isso que quando Deus começou a explicar os mistérios a João, Deus abria selos. Por quê? Porque mistérios são coisas seladas. Alguém está percebendo o que está dizendo aqui? Falamos de mistério, quando estamos a falar de coisas seladas, escondidas. É por isso que nessa manhã, quando quero falar de mistérios de sacrifício, quero te revelar as coisas escondidas, os selos espirituais, as coisas que não é dada à vista humana, as coisas que não é dada ao entendimento humano, dentro do sacrifício. Amado, há coisas escondidas, há coisas cobertas, há coisas seladas dentro do sacrifício, em que você vai ser revelada, você vai perceber, e tua vida espiritual vai subir numa outra dimensão. Amém. Será que meu povo está aqui? Será que meu povo está aqui? E deixa eu te dizer, assim que estará a falar de mistério, Deus vai te fazer um mistério perante os seus inimigos. Se está a me dar amém? Que você começa a ser um mistério. Vão te olhar, mas não vão te entender. Yes, Daddy. Vão te olhar, não vão te entender. Então escuta, quero falar de mistério dentro do sacrifício. Amém. Amado, eu quando abri a Bíblia, em primeiro lugar, eu percebi que Deus foi o primeiro de fazer um sacrifício.
Deus foi o primeiro a fazer um sacrifício. Adão e a Eva estavam no jardim, pecaram. Deus, quando veio, matou o animal para descobrir com a pele do animal. E Deus, naquele dia, ele foi o primeiro. Antes mesmo de Abel e Caim, Deus foi o primeiro de matar. Amém. Você não está me entendendo? Amado, Deus foi o primeiro a derramar sangue. Não foi Caim. Caim matou no capítulo 4. Deus matou logo no início da história. Alguém está percebendo isso? Então, família, no mundo de sacrifícios, ouvimos falar de ofertas, ouvimos falar de sacrifício. Presta bem atenção. Porque não pode entender o que é um sacrifício no reino espiritual se você não entender o que é uma oferta no reino espiritual. Presta bem atenção. O que é primeiro uma oferta? Amado, oferta, penso bem controlar. Essa hora é certo? Tá bom, então você vai me ajudar aqui. Fiquei com acho que 10 minutos. Escuta bem. Quando falamos de oferta, oferta é tudo que nós, como o verbo diz, oferecemos. É tudo que nós damos. Alguém está percebendo? Quando tu pegas esse lenço aqui, eu te pego, eu te dou. Esse lenço aqui para ti é uma oferta. Quer dizer, tudo que se dá, tudo que se entrega, é considerado como uma oferta. Quer dizer que oferta não é só feito a Deus. Tu podes também fazer uma oferta a teu pai biológico, a tua mãe biológica, porque tudo que você entrega a alguém é uma oferta. Mesmo nas pessoas que necessitam, posso ir no orfanato, dar ali uma oferta. Tudo que se entrega, tudo que se dá, é considerado como o quê? Como oferta. Só que a oferta, quando é feita, ela é feita para poder agradar o coração da pessoa que recebe. Quer dizer o seguinte: quando eu dou uma oferta a Deus, por detrás dessa oferta que estou a fazer, eu estou a procurar agradar o coração de quem? De Deus. É isso mesmo, oferta. Quer dizer que se eu querer dar uma oferta ao meu pai, eu vou procurar. Se por exemplo quer dar a camisa, vou procurar a medida do seu corpo. Se ele mete uma camisa de corpo magrinho como eu não vou lhe dar uma camisa de um corpo como se diz? De uma pessoa forte. Por quê? Porque não vai lhe agradar. Cada vez que você quer dar uma oferta, por detrás dessa oferta, tem que procurar agradar o coração da pessoa que está recebendo. Por quê? Porque a oferta é uma doação. Ela é dada para agradar o coração. Não sei se alguém está percebendo. Porque você sente-se satisfeito quando a pessoa que recebeu está alegre. Então, quando uma oferta é dada, a oferta faz o quê? Ela, além de agradar a pessoa que recebeu, a oferta ativa o favor. Quer dizer que cada vez que você quer dar uma oferta a Deus, você quer agradar o coração de Deus. Mas acima disso, a tua oferta atrai o favor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz o seguinte: no livro de Samuel, Deus diz no seu capítulo 3: eu honro aquele que me honra.
Está a perceber isso aí? Wasikumalesa. Quer dizer, quando eu dou uma oferta Nonyikela mnyikelo. a Deus, Ashikwembu. estou a lhe honrar. E no Nomchavelela. retorno, Deus vem também me honrar. Ashikwembu naso sata É nchavelela. por isso que Hikwalaho. as ofertas Amnyikelo. chamam favor. Ibitana favor. E quem dá oferta Vankelaka. recebe no retorno um favor. Ayamkela tintswalo. Não sei se alguém está percebendo Amém. isso aí. Recebe em retorno Ayamkela um favor. atintswalo. Quer dizer que Shilawala tu swako. não podes esperar favores divinos na tua vida Ungenyimeli se tintswalo você não tamatino. sabe colocar no altar divino as suas ofertas. Nongati kunyikela mkele ya wena ekaltana divino. Não sei se alguém está percebendo o Adeus que eu estou fala dizendo aqui. sumaka. Escuta bem. Nitwi. Cada vez que você dá uma oferta, Kamini kamunyikela. essa tua oferta Amnyikela wana le. ativa o favor. Ingenisa tintswalo. Aqui quando fala de favor, Lolole tintswalo. favor aqui Atintswalo lana. é bênção. Imikateko. Favor aqui Amikateko é lana. permitir Inyikeliwa. ao que está no oferecido Lwanyikelaka. atuar na tua vida. Aitira utomini la wena. Mesmo em casa, Hambe muntino wa wena. os filhos Abana. que sabem oferecer aos pais Batawunyikelaka batatana. recebem mais favor dos pais do que os outros. Bayamkela atintswalo tababona. Você pode estar a dizer à tua mãe, Ngatsana mama a teu wena. pai, Mama a papa meu wena. pai ama mais o fulano. Aba mina ranza Vocês não me amam. Mwamun ranzi. Meu filho, Mwananga. o que é que você já fez para teus pais? Inunga yenta wana kabatatawa wena. Comparando com aquele que você diz que eles amam muito. Akufananisa na longu kwa waranza sinene. Está te dizer, Nukudzela. tu está a falar. Nukubula. A Nukudzela. tua oferta Amnyikela wena. atrai o favor. Ibitana tintswalo. Amado, mesmo na igreja, Mwanza bekerekeni. as pessoas Abanu. que mais oferecem no altar Banyikela kasilubelweni. atraem mais favor de altar na sua vida. Babitana atintswalo kautomlabona. As pessoas que mais dão ao homem de Deus Abanikaka sine mwana sikwembu. atraem o favor do homem de Deus na sua vida. Babitana tintswalo tauna sikwembu tungilabona. Quer dizer que Shalola swako. você não pode esperar Ungenyimeli. que o que está em mim Shawule singakami. opere em ti Sitiraka quando wena. você não sabe atrair esse favor. Nongate kusivitana tintswalo leto. Amen. Amen. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer aqui? Anasona sikumanga sivulakalana. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer aqui? Anasona sikumanga nibulakalana. Então escuta bem. Nithi kahle. Quer dizer que cada vez Kamina kambi. que você dá uma oferta, Unyikela kamnyikelo. nesse momento, Eka karlo. você está a chamar a favor. Ubitana tintswalo. Hã? Amen. Você está a permitir Wona que utsika. o que está na pessoa que recebeu a tua oferta Shawule kangu nanganga mkela possa tintswalo. operar em ti. Sitiraka wena. Oferta é só para favor. Amnyikela ntsena vitana tintswalo. Mesmo ao curandeiro, Hambe nyanga. ao mágico, Amashi. dá-se oferta. Wamnyikela mnyikelo. Ele vai fazer uma coisa para ti. Atamanchumka wena. Trabalhou. Brrra, tira, tira. Depois vai te dizer, dá. Aba Quer umnyiki. dizer, quando você pega teu dinheiro, Não komama na wena. você lhe dá. Umunyika. Você está a chamar favores de demônios que trabalham para ele para ir cumprir aquilo que você pediu. Uvitana mademona mga kaya na matira kale sunga skombela. Se ele trabalha com espíritos tradicionais, Nongatira na maya sem tradicional. você dar nada, Nongayinkela nga não irá nchumu. também receber nada. Ungatamkela nchumu. Porque esses demônios ali Mademona só lawana. podem trabalhar em teu favor quando você entregar algo. Ama ngitiri matira ka wena no kuwena unyikela nchumu sokari. Amen. Não sei se alguém está a perceber o que eu estou a dizer aqui. Quer dizer que, mesmo se eu tenho anjos, pode estar aqui, que meus anjos não operarem em ti, Atitsumi tama tingatiri ka Por quê? wena. Himakamuni. não está a ativar o favor. Awungenisi tintswalo. Não sei se alguém está a perceber o que eu Ande estou a usuku dizer maka aqui. nukulakalana. Hã? Amen. Mesmo no trabalho, Ambeka ntiro. os que mais oferecem Lava nkela ka swinene. fazem o quê? Mamahi. Ganhem mais Bakuma. favores. Makuma tintswalo kambi. Mesmo aqui no bairro, Ambekwela se mgangeni. queremos ganhar mais favor desse bairro, Lela kuma tintswalo ta mganga lo. é só começar a oferecer. Eso sukuna kunikela. Vamos dizer, Nomtsela. oferta. É só Akunikela. começar a oferecer. Eso sukuna kunikela. Onde ver como é que é o favor, Utaona swa kuti ntswalo sozinho, avinyi. com a vizinhança, Na com as vayakelana. pessoas, Na vayakena vanhu. vai se ativar. Pada sukuna Por quê? Himakamuni. Porque seremos uma igreja que dá. Itave kereke inkelaka. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer aqui? Ande sona sukuma ka sivulakalana. Alguém está a entender as coisas que estou a falar Wala aqui? sukuma ka sivulakalana. Alguém percebe? Mona sukumaka. Então quer dizer que La wala swaka. cada vez que você decidir dar, Kamina kamu gema ka dá para kunikela. agradar o coração daquele que está a receber. Unyikela tatsakisa Não mina la adianta mkelaka. fazer ofertas enquanto o coração de Deus não está satisfeito naquilo que estás a fazer. Aloko kasi bulukulo kunyikela mnyikela quando bila Cada saka. vez que for a fazer, Kamina kamu nyikela saiba enkaka. que o que estás a fazer That's all está smaka. a chamar um favor. Sibitana tintswalo. Está
está a chamar uma bênção, Se está na mikateko, favor é bênção. a mikateko e a mikateko. Quem dá ao seu pastor, Quem quem dá ao seu pai, quem Quem dá ao seu próximo, ele é abençoado. é a catequisiwa. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer aqui? Mas Mara, o sacrifício a sacrifício. é outra coisa. Isilishingwana. Aleluia. Amen. O sacrifício, A sacrifício. amado, quando nós damos sacrifício, Muranzolo wingira sacrifício. nós estamos a atrair favor. A evitante ntsalo. A oferta A mnyikelo. é feita Yendliwa. para poder ativar uma bênção. Itangenisa mikateko. É de quem dá a oferta, Lengela ka mnyikelo. agrada o coração Akitakisa mbilu. daquele que foi ofertado Yelo anganyikeliwa. e ele atrai uma bênção. Yena vitana mikateko. Ok? Amen. Quer dizer, cada oferta Amnyikelo atrai bênção. Evitana mikateko. Mas Mara. quando você faz sacrifício, Luguwana unyigwamba sacrifício. o sacrifício não atrai bênção. Ali vitana O mikateko. sacrifício, ele ativa A sacri- um milagre na tua vida. A sacrifício livitana alingenisa atorika utomila wena. Quer dizer o seguinte, Sinobola lesi. há uma forte diferença entre uma bênção e um milagre. Kuna jamukuru kuhambana swinene. Todo milagre é uma bênção. Hinkwayo Mas milagre. toda Hinkwayo bênção não é mikateko. necessariamente um milagre. Hinkwayo mikateko é milagre. Há pessoas abençoadas Kuna wanga que kateko. não vivem milagre. Vangi mahlori. Mas todo aquele que vive milagre Bali kwanga mahlori. é pessoa abençoada. Imuno kateka. Mas alguém está a perceber isso? Até sona swanga Quer mulakala. dizer que Sona swako. quando eu estou perante uma situação Ndo unika sitokari. que necessita um milagre, Sona kahlori. o que Deus espera de mim Ale sisikunya não é uma oferta, Ai é mnyikelo. um sacrifício feito. I sacrifício Quer dizer riendwaka. que o sacrifício Sona swa sacrifício. é um lado de ti Inda que ukawena. você entrega Unyikelaka. para que Deus possa operar. Usikwemi sikota kutira. O A sacrifício sacrifício. é uma oferta, I mnyikelo. mas toda oferta Bali kwa não é mnyikelo. Ai sacrifício. sacrifício. Quer dizer que quando eu pego algo que eu tenho, Ndo começou lingana sona. entrego a Deus Nyikela kaskwembo. com a intenção de poder provocar o milagre, Na mihleketa kula o que kupfika eu tenho mahlori. não é oferta, Não lasoka é mnyikelo. um sacrifício. Não lasoka sacrifício. Amém. Alguém está entendendo-me aqui? Kuna sukuma kalana. Quer dizer o seguinte, Sinobola lesi. o teu sacrifício Soka sacrifício faz o quê? Limaini. Ativa o processo do teu milagre. Lingenisa mahlori ka wena. Presta bem atenção. Sidi swinene. Presta bem atenção. Sidi swinene. Amado, Murandziwa. é por isso que Hikwalaho. Davi, Davide. cada vez que ia lutar, Loko alikhamba ekulweni. ele sabia que era fraco, Enta swa yena angana não ntamu. tinha força. Angana ntamu. E mesmo quando derrotou Golias, era por milagre. Hambi loko ahlori Goliath era A mão de mahlori. Deus na sua vida, Apokola sikume ele kotomlene. aprendeu dessa lição. Adunzika E leso. cada vez que precisava de mais um milagre na vida So dele, kamina kamela kahlori kotomlene. fazia o quê? Alava isso. Sacrificava Ama a ate Deus. tenga sacrificar silo sokari. Alguém está comigo aqui? Kunengana mina. Amado, Murandziwa. quer dizer que para todo tipo de milagre So lata kwa mahlori. que eu preciso na minha Ni vida, malabaga kotomila eu mina. necessito fazer um sacrifício. Kula kunima sacrifício. Então, entenda que Kuma no swako. domínio espiritual Swako emoyeni. há duas dimensões de sacrifício. Kuna sigawa simbiri swa Há sacrifício. sacrifícios em ti Kuna e há sacrifício. sacrifícios fora de ti. Kuna sacrifício handli ka Estamos wena. juntos aqui, família. Quer dizer o seguinte, Sinobola lesi. mesmo quando eu quero a minha libertação, Hambelo na chusa kukamina. há sacrifícios que eu tenho que fazer em mim Kuna sacrifício ngotima kamina. e há sacrifícios que eu tenho que fazer fora de mim. Kula kuma sacrifício ngoma ama handli Porque kamina. mesmo na tua vida, Hambe kotomila há wena. coisas que você necessita em ti Kuna sulusulabaka ka e há wena. coisas que você necessita fora de ti. Kuna sulusulabaka handli ka wena. Eu não sei coisas que falo, Anje so kule sulusuvulaka. assim que estão a me olhar, Leso munla não sei se vita. está ficando no vosso espírito. Anje so tama emoyeni ka Porque eu wena. não acredito que teu cérebro tem capacidade de fixar tudo que a boca de um profeta fala. Na kwa so ka tobela mwini leila kholo kubika awekisi Será que estamos juntos aqui? ngosumtholaka. Yikushingwe. Quer dizer o seguinte, Sinobola lesi. há sacrifícios Kuna wa no sacrifício. processo do teu milagre, Sakahlori la da wena. tua libertação, que você tem que fazer em ti. Kula kuma ka wena. Quer dizer, todo sacrifício feito em ti Kukwasa kuma ka wena. produz resultado em ti. Lina nhlamulo ka wena. Todo sacrifício feito fora de ti Kukwasa suma handli ka wena. produz resultados fora de ti. Lina nhlamulo handli ka Quer wena. dizer o seguinte, Sinobola lesi. por exemplo, Akuhambe eu tenho um problema em mim nina maka que é kamina. espiritual. Kuninga Para moya. resolver esse problema, Talo so tenho que leso. fazer sacrifícios em mim. Kula kuna sacrifício kamina. Qual será esse sacrifício? Hii sacrifício lelo. O jejum é um sacrifício em ti. Akutitsone sacrifício ka wena. Amen. Amado, Murandziwa. o jejum, Akutitsona. consagração, são Akosakrisa. sacrifícios em ti. Hii magenze ka wena.
acabar esse culto agora. Você não está a me ajudar. Não está a entender nada mesmo. Não, deixa eu acabar. É o seguinte: o jejum é um sacrifício em ti que você faz por de dentro. Que quando eu quero coisas de dentro, faço sacrifícios de dentro. Vou jejuar, vou lutar em mim para poder me separar de alguns pecados. Porque eu sei que eu quero algo em mim. Esse algo em mim pode ser o quê? A paz do Espírito, a minha libertação, o meu crescimento espiritual. Para isso, amado, não se faz oferta para você crescer espiritualmente. Para crescer espiritualmente, tem que sacrificar em ti. Alguém está entendendo o que eu estou a dizer aqui? Amado, fiz tantos sacrifícios em mim para eu ter o conhecimento e a revelação da palavra que eu tenho. Não pensa que é de um dia para amanhã. Não há sacrifícios que devem ser feitos em ti. Alguém está a perceber isso? Para a tua libertação, para o teu crescimento espiritual, para o teu equilíbrio espiritual, para a tua saúde espiritual, há sacrifícios em ti para coisas que estão dentro. Mas também há coisas de fora que você quer no teu dia a dia. É daí que a Bíblia diz que dai mesmo a César o que também de César. Coisas de fora, sacrifícios de fora para o que é de fora. Quer dizer que além dos sacrifícios de dentro, há sacrifícios que você tem que fazer no altar. Para quê? Para as coisas externas. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Então entenda o seguinte, meu filho, que todo o teu sacrifício tem por âmbito de poder ativar o seu milagre. Quer dizer que quando eu estou a sacrificar, o meu sacrifício é diferente da minha oferta. O meu sacrifício vem ativar o meu milagre. Porque ao lado de cada sacrifício está ligado um milagre. A segunda coisa que o sacrifício faz é que o sacrifício, quando é feito, ele vem recuperar o que foi perdido. Coração. Vem recuperar o que foi perdido. Escuta bem. Quer dizer o seguinte: João 3,16, Deus tinha dado poder ao homem no jardim do Éden. O homem perdeu o poder. E para recuperar a autoridade, para recuperar o posicionamento, para recuperar o que Deus havia perdido através do homem, Deus decide não fazer uma oferta. Deus decide sacrificar o seu filho. Quer dizer que se nós recuperamos o que foi perdido, não foi uma oferta, mano. Foi um sacrifício do Pai. Quer dizer, cada vez que eu me sinto que estou a perder algo, eu perdi algo, eu necessito algo perdido de volta, não faço oferta, eu faço sacrifício. Diferença entre o sacrifício e a oferta é o seguinte: cada vez que você dá oferta, eu que a Bíblia diz, dai com alegria aquele que está a oferecer. Porque oferta é dado com alegria, mas sacrifícios te dói. Por quê? Porque é um lado de ti que você cortou. É algo que até deixa um vazio em ti. Porque o pai, quando tirou o filho do trono, o pai não queria tirar. Quando você lê Apocalipse 5, você vai ver que o pai mesmo havia convocado uma reunião no céu. Talvez ele queria que um anjo, um serafim, que possa ir no lugar do filho. Não queria que seja o filho. Há coisas assim que nós não queremos perder. Mas quando trata-se de sacrifício, é coisas que você talvez mais quer que tem que colocar no altar. Por quê? Porque a oferta, mesmo quando é dada, você
você dá com alegria. unyikela no O tsakile sacrifício sacrifício dói. baba Por quê? makamuni Porque é ali que vem o milagre. sekwalani ku veka hlori Deus disse a Abraão, asikudzile não abrahama está te pedindo oferta. anikukombela iminyikelo Dá-me um sacrifício. nyikeli O sacrifício teu filho único. an'wana wa wena wa mun'we Amado, lhe doeu. murhandziwa swi mi Até vavile ele disse, não, eu não posso contar na minha mulher. aku ni nge kondisa tu ni nge byi Outra coisa que o sacrifício i faz, swilo leswi sacrifice que você não mahaka sabe é o seguinte, a wu leswi u nga tiyi é que leswi cada vez que Deus te pede um sacrifício, kamina khambi swi kombela ka o que sacrifice Ele te pede leswi u kombelaka como sacrifício, Tu conta sacrifício. revela o que Ele vai te dar. swi hlavutela swi nga ta n'wi nyikaka Ai. O que Ele te pede, leswi a ku kombelaka revela o que Ele vai te dar. swi hlavutela swi nga ta n'wi nyikaka Oferta, a mi nyikela às vezes é você que dá. hi makhamba nga yena wo Você que nyikela decide. hi wena u gemaka Sacrifício, a sacrifício Deus é que te pede. i swi kombisa u Você kombelaka sente uma voz em ti. u twa rito ka Até wena faça coisa X. mi ku manchumu swo karhi Oh. amen Às vezes pode ser algo que você não queria. hi nga va swilo swo ka u nga Mas swi você lavi sente a voz. mara u twa Você rito sente a convicção u twa ku que navela está a te obrigar. swi Que tá te mandar. lu ku rhuma E Deus, quando disse a Abraão, a swi ku byela abrahama dá-me seu filho único. nyikeli n'wana wa wena wa munhu Sabe era por quê? leswaku mhaka É munhu porque Deus também hi ku swi kumina estava a swona preparar que, a swi lunghisela após de um tempo, swo khalata ka Ele minkarhi vai dar a Abraão yena ti nyikela o abrahama seu filho único. a n'wana wa wena wa mun'we Quer dizer que quando Deus pede a a Abraão swi koluka abrahama o seu Isaac, a isaka wa é yena porque Deus também tinha o seu Isaac. a swi kuma xi na isaka E wa é xona Jesus hi nga yesu que ele estava a preparar para dar aos descendentes leswi de ku nyikela Abraão. valandzeli va abrahama Quer dizer que swi va vula leswaku quando Deus te pede algo loko a swi kuma swi kombela nchumu em pequeno, Isso é estômago. saiba que Ele quer te devolver a mesma coisa numa forma amplificada. swi precisa simplificado Você não está entendendo o que eu wena estou a swi kuma swi dizer? vulaka Deus lhe pediu um filho a swi kuma swi kombela porque n'wana Deus queria dar um filho. a swi kuma swi nyikela Então, n'wana se Deus está te pedindo a swi algo, kuma swi kombela nchumu ai. amen Quando essa igreja entender as graças que vocês têm aqui, Eu quero que ouvir estas palavras, u twa ka marito lawo todas as vidas vão mudar. a vutomi na wena ta cinca Tanta gente não tem graça de ouvir essa palavra que vocês estão a ouvir aqui. vanhu vo tala va na tintswala Vamos ku marito dizer. va li twaka Aleluia. amen Amado, murhandziwa há situações, ku na há misituação ku problemas na timhaka que nunca vão sair swo ti nga ta se você suka continuar a ofertar. loko Só vão sair ti ta no suka dia que você vai começar a entrar na dimensão de sacrifício. swi ta suka loko wena ta sungula ku nghena ka xigara xa sacrifício O que não te agrada, leswaku swi ku o que tsakisi te dói, swi ku mas vavaka que opera e que ativa o teu swi milagre. tirha eka ku swi tinghenisa hlori la wena Fica de pé porque já não tem tempo. swi kereka u nyima ku saya na nkarhi Fica de pé. swi kereka u nyima Estou nesse grande tema ni ka tloka mhaka leyikulu que havia começado há um bom tempinho. na sungula ka nkarhi wo tala Sobre a renovação da aliança. hi ku pfuxeta xipfumelelwana O que está a dizer aqui, leswi vulaka lana renova a aliança. swi pfuxeta xipfumelelwana Amado, murhandziwa o sacrifício a sacrifício é essa dimensão. hi xigava lexi É o que ativa o milagre. leswi nghenisaka mahlori Levanta as suas mãos. hlawula mandla ya wena Há pessoas ku na vanhu que deram ofertas va nyikela minyikelo aos curandeiros a tinyanga na tua família, ka ndyangu wa wena em teu nome. hi vito la Há wena pessoas que deram ku sacrifício ri va nga nyikela na masacrifício tua família, eka ndyangu wa em wena vosso nome. hi vito ra n'wina O tempo do culto é pouco. a nkarhi wa nkozi hi Para te witsongo explicar muita coisa. ndo byela swilo swo tala Até vamos refazer nosso programa. hi ta hambisa ntirho wa Mas hina escuta, aquele que tens só 2 minutos de wa orar. timele timbirhi ta Se xikhongolo brincar, loko eu não tlanga tenho tempo. ma na nkarhi Então no primeiro minuto, a mi to sungula vai fazer a oração u agressiva. ta ma xikhongolo xa agressivo Todo tipo de oferta, hinkwayo minyikelo todo tipo de sacrifício hinkwayo que sacrifício foi dado no altar hi diabólico nga nyikeliwa ka xiluvelo na tua família. eka ndyangu wa wena Desfaz isso agora. ti susa leswo Quebra isso agora. hehla leswo Põe no chão, quebra isso agora. hehla leswo sosi